Agora, continuando aí as discussões aí, né, das noções básicas das ideias de múltiplos e divisores, através da tabuada, estamos aí discutindo critérios de divisibilidade. Nós já discutimos na outra aula os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5 e 10, né? Nessa daqui nós vamos discutir os critérios de divisibilidade por 6, por 8 e por 9. Tudo bem? Não são complicados. Dos três aqui, eu acredito que o mais complicadinho, assim, entre aspas, é o do 6. Nós temos que ter um pouquinho mais aí de atenção. Tudo bem? Vamos falar do critério de divisibilidade por 6. Divisibilidade por 6. O número natural é divisível por 6 se ele for par e se for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Além do número ser par, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Isto é, tem que aparecer na tabuada do 2 e na tabuada do 3 ao mesmo tempo. Tudo bem? Ou seja, se aparecer na tabuada do 2 e na tabuada do 3 ao mesmo tempo. Exemplo. Nós temos aqui, né, eu tenho aqui do lado a tabuada do 2, a tabuada do 3, que eu coloquei aqui propositalmente, né, para exemplificar para vocês, e aqui do lado a tabuada do 6. Olha aqui, eu destaquei alguns resultados na tabuada do 2, né? Destaquei em vermelho aqui, tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 3, né? E olha que interessante. O 6. O 6 aparece na tabuada do 2 e aparece na tabuada do 3. Portanto, ele aparece na tabuada do 6, obviamente. O 12 aparece na tabuada do 2, aparece na do 3 e aparece na do 6. O 18 aparece na do 2, aparece na do 3 e aparece na do 6. O 24 aparece na do 2, aparece na do 3 e aparece na do 6. O 30 aparece na do 2, aparece na do 3 e aparece na do 6. O 36 aparece na do 2, aparece na do 3 e aparece na do 36. Ou seja, todos os resultados da tabuada do 6, todos, obrigatoriamente vão aparecer ao mesmo tempo na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Ou seja, a tabuada do 6 está contida na tabuada do 3 e na tabuada do 2, né? Tanto na tabuada do 2 quanto na do 3, a tabuada do 6 está lá dentro. Tudo bem? Então, para um número ser múltiplo de 6, ser divisível por 6, ele precisa, além de ser par, tudo bem? Aparecer na tabuada do 2 e aparecer na tabuada do 3 também. Esse é o critério de divisibilidade por 6, tudo bem? Um número tem que aparecer na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Os números que eu estou indicando aqui aparecem tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 3 e automaticamente aparece na tabuada do 6, que eu destaquei aqui em verde, tudo bem? Porque eu fiz aqui até o 2 vezes 30 e o 3 vezes 20. Tudo bem? O 60 aparece na tabuada do 2 e o 60 aparece na tabuada do 3. Automaticamente ele tem que aparecer na do 6. Tudo bem? Tem que aparecer na do 6. Então esse é o critério de divisibilidade por 6. Não vou fazer exemplo porque eu acredito que esteja claro a ideia aí. Tudo bem? Agora, critério de divisibilidade por 8. O critério de divisibilidade por 8, ele é bastante semelhante, né, ao critério de divisibilidade por 4. Vamos lá. Um número natural é divisível por 8 se ele for par e os 3 últimos algarismos desse número for resultado da tabuada do 8. No critério por 4, são os 2 últimos algarismos. No critério por 8, são os 3 últimos algarismos.
Se os 3 últimos algarismos aparecerem na tabuada do 8, é porque o número todo dá para dividir por 8. Aí temos aqui duas observações. Observação. Todos os números, né, que é o os, todos os números que terminam com, no mínimo, 3 zeros, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 1 milhão, 50 milhões, se tem no mínimo 3 zeros, também dá para dividir por 8. Obs, com 2 zeros, somente o 200, começa com algarismo par, 400, algarismo par, 600, algarismo par e 800, algarismo par. O que isso quer nos dizer? Que o 100, o 300, o 500, o 700 e o 900 não são divisíveis por 8, tudo bem? E com um zero só o 40 e o 80, que dá para dividir por 8. Vamos lá. Aí aqui, eu coloquei aqui propositalmente 008, né? O zero à esquerda não altera o número, então, mas vai nos dar uma ideia. Por quê, professor? Porque se eu encontrar um número que termine com final 008, é porque esse número dá para dividir por 8. 1.008, 52.008, 779.008. Tudo bem? Se termina com 008, dá para dividir por 8. Então, terminou com 008, 016, 024, 032, 040, 048, 056, 064, 072, 080, 088, 096, né? É porque esses números são divisíveis por 8. Tudo bem? E se terminar também, por exemplo, com 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160 e assim sucessivamente, né? Os 3 algarismos que aparecem na tabuada do 8, né? Se o número terminar com esses 3 algarismos, é porque o número todo dá para dividir por 8. Já já nós vamos fazer ali alguns exemplos, tudo bem? Critério de divisibilidade por 9. Critério de divisibilidade por 9. Ele é a mesma coisa, né? Não é nem semelhante, é igual ao critério de divisibilidade por 3. Tudo bem? Então, ó, o número natural é divisível por 9 se a soma de seus algarismos for um número que dê para dividir por 9. Ou seja, se esta soma, se esse resultado dessa adição for um resultado da tabuada do 9, o número também será um resultado da tabuada do 9. E eu fiz aqui a mesma coisa que eu fiz na tabuada do 3, né? Eu coloquei aqui, ó, 09. Por que 09, professor? Porque, ó, o 19 termina com 9. Mas, tudo bem? E aqui a ideia não é terminar, né? É a soma dos algarismos. Então, vamos lá. Nós temos aqui a mesma coisa, ó. 0 mais 9, 9. O 9 está na tabuada do 9. 1 mais 8, 9. O 9 está na tabuada do 9, então o 18 também. 2 mais 7, 9. Está na tabuada do 9, então 27 também. Então, basta eu somar os algarismos, igual nós fizemos com os divisores por 3, e perceber que o número vai ser múltiplo de 9, tudo bem? Vamos aqui fazer alguns exemplos. Pensando aqui no número 56.708. Será que esse número dá para dividir por 8? Vamos ver. Se os 3 últimos algarismos não aparecerem na tabuada do 8, é porque o número não dá para dividir por 8. Mas, se nós não sabemos se esses 3 algarismos aparecem na tabuada do 8, o que a gente faz? Vamos fazer a divisão. O 8 cabe no 5? Não, mas cabe no 56. Quantas vezes? 7. 7 vezes 8, 56.
para 56, 0. O 8 não cabe no 0. Vou baixar esse 7 aqui. O 8 ainda não cabe no 7. Vou ter que baixar esse outro 0 aqui. E quando eu baixo mais do que um número, eu acrescento 0 aqui. Tudo bem? O 8 cabe no 70? Cabe. Quantas vezes? 8. 8 vezes 8, 64. Para 70, 6. O 8 não cabe no 6, mas cabe no 68. Quantas vezes? 8. 8 vezes 8, 64. Para 68, 4. O 8 não cabe no 4 e não tem mais ninguém aqui que eu possa descer para auxiliar aqui o número, então o 8 não é divisor do 56.708 ou o 56.708 não é múltiplo de 8, porque não deu o resto zero. Agora, ó, 567.008. Peguei praticamente o mesmo número, só acrescentei um zero aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, vamos lá. Vamos ver se esse número aqui é múltiplo de 8. Lembra o que eu fiz lá na tabuada? Os 3 últimos algarismos aparecem na tabuada do 8? Então, acredito que esse número aqui vai aparecer também. O 8 não cabe no 5, mas cabe no 56. 7 vezes. 7 vezes 8, 56. Para 56, 0. O 8 não cabe no 0. Abaixo o 7. Continuou não cabendo. Coloco o 0 aqui. Mas o 8 cabe no 70. 8 vezes. 8 vezes 8, 64. Para 70, 6. O 8 não cabe no 6, mas cabe no 60. Quantas vezes? 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. O 8 não cabe no 4, mas cabe no 48. Quantas vezes? 6. 6 vezes 8, 48. Para 48, 0. Ou seja, se o resto foi 0, é porque o 567.008 aparece na tabuada do 8. Por quê? Porque os 3 últimos algarismos aparecem na tabuada do 8. Tudo bem? Se nós pegarmos aqui um outro número aqui, 145.120. Será que o 145.000 dá uma divisão exata por 8? Né? Será? Aqui nós podemos colocar sim. Por que sim? Porque o 120 aparece na tabuada do 8. É 8 vezes 15. Tudo bem? É 8 vezes 15, que dá 120. Se os 3 últimos algarismos, 1, 2, 3, aparecem na tabuada do 8, é porque o número todo dá para dividir por 8. Tudo bem? Ó, o 8 cabe no 14. Uma vez. 1 vezes 8, 8. Para 14, 6. O 8 não cabe no 6, mas cabe no 65. Quantas vezes? 8. 8 vezes 8, 64. Para 65, 1. O 8 não cabe no 1, mas cabe no 11. Quantas vezes? 1. 1 vezes 8, 8. Para 11, 3. O 8 não cabe no 3, mas cabe no 32. Quantas vezes? 4. 4 vezes 8, 32. Para 32, nada. O 8 não cabe no 0. Vou ter que baixar esse 0. Baixando o 0 ainda não deu, acrescento o 0 aqui. Então, ó, 145.120 dividido por 8 é 18.140 e o resto deu 0. Então, o 145.120 é múltiplo de 8 ou o 8 é divisor do 145.120. Por quê, professor? Porque os 3 últimos algarismos, 1, 2, 3, esses 3 últimos algarismos que formam 120, aparecem na tabuada do 8. Vamos pensar agora aqui no critério de divisibilidade por 9. Vou pegar aqui os 145.000
120. Para saber se ele é divisível por 9, o que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos. 1 mais 4 mais 5 mais 1 mais 2 mais 0. 145.120. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 0, 13. O 13 está na tabuada do 9? Não. Depois do 9 vem o 18, né? Se o 13 não está na tabuada do 9, o 145.120 também não. Vou pegar aqui o 56.718. Será que o 56.718 dá para dividir por 9? 5 mais 6 mais 7 mais 1 mais 8. 56.718. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 1, 19. 19 mais 8, 27. O 27 está na tabuada do 9? Está. 27 é 9 vezes 3. Se o 27 está na tabuada do 9, o 56.718 também. Tudo bem? Então, nós podemos aqui tirar a prova. O 9. O 9 cabe no 5? Não, mas cabe no 56. O 9 cabe no 56? 6 vezes. 6 vezes 9, 54. Para 56, 2. O 9 cabe no 2? Não, mas cabe no 27. Quantas vezes? 3. 3 vezes 9, 27. Para 27, nada. O 9 não cabe no 0. Vou baixar aqui o 1. O 9 também não cabe no 1. Baixei um número e não deu ainda para fazer a divisão, acrescento 0. O 9 cabe no 18. O 9 cabe no 18? 2 vezes. 2 vezes 9, 18. Para 18, 0. Se o resto deu 0, é porque o 56.718 é múltiplo de 9, ou divisível por 9, e o 9 é divisor do 56.718. Para o critério do 9, é a mesma coisa para o critério do 3. Basta adicionar os algarismos do número. Tudo bem? É isso aí, pessoal.